quem é o professor Henrique Ferraz, por que que eu estou aqui hoje, quase 10 anos depois de começar a me especializar na saúde da coluna, por que que hoje eu estou aqui conversando com você, o que que me trouxe até aqui, o que me levou a estudar tanto a coluna, e acho que é muito importante eu compartilhar isso para você entender realmente qual é a minha missão e por que que tudo isso está acontecendo. Bom, eu quero começar contando para você como é que a dor nas costas, no meu caso a dor lombar, né, muito intensa, como é que ela chegou na minha vida. Então, para te contar isso, eu preciso começar a te contar um pouco da minha história desde quando eu me formei na minha faculdade. Na época eu morava em São Paulo, na capital, e fiz faculdade de educação física. Sempre tive uma paixão muito grande pelo movimento humano, pelo corpo humano, por entender tudo como é que funciona dentro do nosso corpo, mas principalmente ligado ao movimento. Isso sempre foi uma fascinação na minha vida e eu sempre quis aprender muito sobre isso. Entrei na faculdade, entrei na USP em São Paulo e lá eu dediquei todo o meu tempo realmente para estudar a fundo o movimento humano. Enquanto grande parte lá da minha turma gostava de jogar bola, gostava de futebol, gostava de vôlei, gostava de basquete, gostava de natação, eu desde o começo eu entrei com uma paixão muito grande, eu queria estudar mesmo a fundo a anatomia, entender os músculos, entender as articulações, entender os sistemas do corpo, entender a biomecânica, que é o estudo do movimento, entender a cinesiologia, entender a fisiologia, né, como é que tudo funciona dentro do nosso corpo. E comecei desde cedo, me dedicar a isso. Isso sempre foi a minha grande paixão. Quando eu me formei, trabalhei por alguns tempos ainda em São Paulo, na capital, e logo depois de acho que 3 anos que eu estava formado, eu me mudei para o interior porque eu queria começar a montar o meu próprio projeto. Eu queria montar uma clínica, eu tinha um conceito diferente na minha cabeça. Eu queria montar uma clínica onde eu tivesse dentro dessa clínica uma abordagem para a saúde, uma abordagem realmente para tirar as pessoas do problema, da dor e levar as pessoas para a saúde. Então eu comecei com esse meu primeiro projeto, vendi lá um apartamento que minha mãe tinha e a gente montou a nossa primeira unidade. Essa unidade tinha lá fisioterapia, tinha pilates, tinha a parte de treinamento, enfim, tinha nutrição, todos os fatores que eu entendia que seriam importantes para levar uma pessoa para ter uma boa saúde. E a gente começou a nossa batalha lá há mais de 25 anos atrás. E aos poucos a coisa foi dando certo, a gente foi crescendo, os resultados começaram a acontecer. E num determinado momento a gente já tinha várias cidades com unidades nossas, todas trabalhando com esse conceito focado em saúde, né? Focado em promover saúde. E, puxa, tudo estava caminhando muito bem na minha vida nesse momento, eu estava lá feliz, os meus negócios prosperando, eu fazendo a coisa que eu mais amava na minha vida. Me casei, tive 2 filhos maravilhosos, tenho 2 filhos maravilhosos. Tudo na minha vida estava indo muito bem, eu era um cara extremamente feliz e realizado. Mas num determinado momento, num determinado dia, na verdade num final de semana, eu fui na chácara de uns amigos, tinha um churrasco, eu fui para a chácara de uns amigos e lá tinha uma piscina. Eu no meio lá do churrasco, estava um dia muito quente, eu resolvi pular na piscina. E eu tive uma sensação, olhei rápido para a piscina, tive uma sensação de que a piscina era muito mais funda e, na verdade, ela não era. Era uma piscina naquela parte onde eu pulei, bem rasa. E eu pulei de um lugar alto. Então, você imagina, eu pulei de pé, a piscina era rasa e eu dei um tremendo impacto dos meus pés, né, no fundo da piscina. Naquele momento, naquele exato momento, eu já tive uma lesão muito grande na coluna, em L5-S1, que é o final ali da nossa lombar, lá já pertinho do quadril. Eu tive uma lesão bem crítica ali. Já comecei a sentir uma dor muito forte, minhas pernas eu perdi a sensação nas minhas pernas, não conseguia me movimentar. Meus amigos me tiraram da piscina, me levaram para o hospital. Fiquei internado no hospital, a dor era muito intensa. E depois de muitas avaliações, de muitos exames, a equipe médica queria me operar. Só que, como eu já estudava muito sobre coluna, era uma paixão minha já, estudava muito sobre movimento, sobre corpo humano, como eu contei para vocês, e eu já sabia que a estatística para a cirurgia de coluna não era uma estatística boa.
Não é uma estatística muito favorável. E eu decidi que eu não ia operar. Eu falei, não, eu não quero operar, apesar de estar muito mal, eu não quero operar. Eu vou tentar outros caminhos, eu vou tentar de tudo que for possível antes de tomar a decisão de fazer a cirurgia. E foi assim que eu fiz, eu fiquei internado por quase uma semana, de uma maneira, tomando os remédios mais fortes que vocês podem imaginar. E quando eu saí do hospital, já com um pouco menos já de dor, mas ainda com muita dor, comecei a tentar fazer todos os tratamentos, a princípio, as coisas mais clássicas. Eu já tinha fisioterapia dentro das minhas clínicas, então eu comecei com tratamento de fisioterapia, comecei a tentar fazer toda a parte de analgesia lá para tirar a dor, comecei a tentar fazer os fortalecimentos mais clássicos depois mais lá na frente, tomando muito remédio sempre, porque a dor ainda era muito forte. Enfim, fui tentando várias coisas. Durante uma época, a minha dor diminuía, eu tentava voltar para as minhas atividades. Logo na sequência, eu tinha uma nova crise, tinha uma nova dor intensa, ficava travado por mais um grande tempo. E novamente tratamento, tentando outras coisas. Cada vez eu tentava incluir alguma coisa nova para ver se realmente resolvia. Tentei fazer uma época pilates, tentei fazer acupuntura, tentei fazer massagem, tentei fazer quiropraxia, fiz tudo que você pode imaginar nesse primeiro período aí, que deve ter sido mais ou menos de uns 2 anos a 3 anos, mais ou menos, que eu fiquei nessas tentativas. Melhorava, piorava, melhorava, depois tinha outra nova crise, travava novamente, tentava outras soluções. Vivi esse drama na minha vida, até um determinado momento extremamente crítico que eu achei que eu ia perder a minha profissão. De verdade, eu olhei com muita tristeza naquele momento para a minha vida e falei, puxa, tudo estava indo tão bem profissionalmente, a minha vida pessoal, meus filhos, tudo maravilhoso. De repente, esse acidente me trouxe para um lugar onde está tudo terrível, meu mundo desmoronou e eu provavelmente vou perder até a minha capacidade de trabalhar com o que eu mais amo. Isso realmente foi um baque enorme para mim. Eu já não estava tentando, não estava enxachando mais saída. E aí eu tomei uma decisão que talvez essa decisão tenha, talvez não, né? Com certeza essa decisão foi o que me trouxe aqui hoje e trouxe nessa situação que eu tenho hoje de não ter mais dor nenhuma, de poder viver a minha vida intensamente, praticar todos os esportes que eu gosto de praticar, atuar profissionalmente de uma maneira muito intensa e completamente sem dor. Mas isso nasceu a partir do momento que eu tomei uma decisão. E a decisão foi, eu vou estudar mais a fundo ainda no mundo inteiro e pesquisar tudo que existir de melhores soluções, de melhores práticas, de melhores resultados para tratar a dor nas costas. E foi isso que eu decidi fazer. Diminuir um pouco a minha atuação nas coisas que eu atuava dentro das minhas empresas e comecei a me dedicar ao estudo profundo disso. Tudo que existia no mundo, os maiores centros de coluna, tudo que era possível pesquisar e estudar, eu fui atrás e comecei a me especializar, entender cada vez mais e aplicar essas coisas no meu corpo. No princípio eu não tinha nenhuma outra ideia a não ser ajudar o meu problema, eu queria resolver o meu problema. E comecei a aprofundar as minhas pesquisas, até que em 2017 eu tomei uma outra decisão importante. Meus filhos, eu queria que meus filhos estudassem fora durante uma temporada e eu consegui que eles estudassem na Nova Zelândia. Então, o projeto, os meus 2 meninos são muito perto, eles têm 1 ano e meio quase de diferença de um para o outro. Então, os dois iam mudar para a Nova Zelândia e eu conversei com a minha esposa e falei, não, nós vamos mudar junto com eles. Nós vamos passar essa temporada lá, eles estudando, e nós vamos ficar lá. Eu quero tirar um tempo para a minha vida para eu poder estudar ainda mais a fundo a coluna, poder pesquisar mais ainda, poder conversar com muito mais gente e dedicar muito mais tempo para isso. E foi isso que eu fiz. Em 2017, a gente mudou para a Nova Zelândia e lá eu comecei a trabalhar na Cruz Vermelha Internacional. Eu me candidatei lá, mandei meu currículo e tal, e me aceitaram para trabalhar na Cruz Vermelha Internacional, que foi talvez uma grande oportunidade da minha vida, porque lá eu tive contato com pessoas de diversas áreas da saúde, desde fisioterapeutas, médicos, uma infinidade de profissionais da área de saúde, do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro e que foram me abrindo portas, foram me apresentando para especialistas de vários lugares do mundo e eu tive a oportunidade de aí sim me aprofundar mais ainda e de me aproximar
com pessoas que realmente entendiam muito e estavam estudando já muito a fundo todos os problemas e soluções para a coluna. No final dessa temporada na Nova Zelândia, eu já estava vivenciando todas essas coisas que eu fui montando um quebra-cabeça na minha vida e já estava muito, muito bem com a minha coluna. Até um certo momento em que era difícil acreditar que eu estava tão bem. Dores que eu tinha a minha vida inteira, por menor que fosse, mas toda vez que eu me mexia, que eu me abaixava, eu sentia, lembrava da minha coluna, mesmo nos meus melhores momentos, desapareceram por completo. E eu olhava para aquilo num primeiro momento meio assustado. Falei, puxa vida, será que realmente isso resolveu ou será que é um momento só que está melhorando aqui? E continuei firme lá em tudo que eu estava desenvolvendo, todo esse quebra-cabeça, praticando tudo, trazendo isso para a minha vida, até que um momento eu cheguei à conclusão que não, realmente isso acabou montando um quebra-cabeça que era um método para resolver realmente os problemas das dores nas costas. E aí eu comecei a estruturar isso de uma maneira mais organizada. Quando a gente voltou para o Brasil, a minha família toda voltou para o Brasil, eu comecei a aplicar isso com várias pessoas dentro das nossas clínicas. Então eu comecei a trazer tudo que eu tinha aplicado em mim, montei essa estrutura da metodologia e comecei a aplicar com outras pessoas. E não mais para minha surpresa, porque eu já tinha vivido isso no meu corpo, as pessoas começaram a melhorar muito com essa nova abordagem. Começaram a realmente sair do problema da dor, né, e de ficar tratando sua dor para buscar tratar a causa da dor. E esse é o ponto mais importante de tudo. A metodologia sem dor lombar, essa metodologia que a gente criou, ela tem este objetivo, que não é ficar atacando a dor. Se a gente ficar só atacando a dor, o remédio faz isso, ele ataca a dor, mas ele não resolve a causa. Então, quando você para de tomar o remédio, você está lá com o problema. Então, o que eu queria e que eu consegui desenvolver no meu método foi um caminho para realmente colocar o foco na causa do problema. E aí nós vamos conversar bastante sobre isso. Mas, enfim, para terminar um pouco dessa história, depois de aplicar isso durante muitos anos na parte presencial, eu atendendo as pessoas diretamente, eu entendi que essa metodologia, sim, tinha um grande efeito positivo, que estava tendo um resultado fantástico para todo mundo, e eu comecei a desenvolver isso para trazer para o ambiente online. Eu queria trazer isso para o ambiente online, que a minha vontade era de levar isso para o Brasil inteiro. Então, o processo aconteceu exatamente dessa maneira. Eu sei exatamente o que você está passando, porque eu sofri durante anos o que você está sentindo aí de dor. Eu sei na minha pele, vivi isso, vivi todos os dilemas de tentar um tipo de tratamento e não dar certo, tentar outro tipo de tratamento e não dar certo, até conseguir, através de muito estudo, de muita pesquisa, de muita tentativa, de muita coisa experimental no meu próprio corpo, conseguir montar esta metodologia. Então, é assim que aconteceu a minha história. Durante um grande momento da minha vida, eu vivi um dilema de reclamar muito de ter passado por tudo isso, te confesso, essa dor enorme, todos esses problemas, quase perder a minha profissão, e eu só reclamava sobre isso, não conseguia achar um ponto positivo nisso. Hoje, depois de quase 10 anos desse acidente, de todos esses processos que eu tive que passar, hoje eu entendo por que isso aconteceu comigo e hoje eu agradeço. De verdade, de coração mesmo, eu agradeço, porque isso me permitiu sentir, isso me permitiu viver todas as dificuldades, me permitiu buscar esses caminhos novos e compartilhar, desde quando a gente vem estruturando o método, compartilhar isso com pessoas no Brasil inteiro. Então, hoje a minha grande alegria é que a gente já tem mais de 5.000 pessoas que passaram aí pelos benefícios da metodologia sem dor lombar. Isso, para mim, é a coisa mais feliz do mundo. Então, hoje eu entendo, eu não me pergunto mais por que essa lesão aconteceu comigo, por que esse acidente aconteceu comigo, porque hoje eu entendo para que esse acidente aconteceu comigo. Esse acidente aconteceu exatamente para me levar para este caminho e hoje poder, de uma maneira muito alegre para a minha vida, muito feliz, muito gratificante, ajudar tanta gente.